Senhores policiais civis, o assunto hoje é ações coletivas. Vamos iniciar uma série de 3 vídeos. Já começamos com a doutora Grace Martins. Doutora, tudo bem? Tudo. A doutora Grace vai nos explicar hoje as principais ações promovidas e patrocinadas por ela. São 3 importantes ações. O Simpol divulgou informativos há umas 2 semanas atrás. E o pessoal ainda ficou com bastante dúvida, muitos questionamentos, então combinamos com a doutora para que ela explique um pouquinho melhor dessas ações. Doutora, a gente combinou de começar com o abono permanência, né? Isso. O abono permanência, colegas policiais, só lembrando, é devido àqueles agentes públicos que preencheram os requisitos de aposentadoria. No caso dos policiais civis, os requisitos especiais, ou seja, independente de idade. O policial que completou lá depois do ano de 2018, ali, 31 de dezembro de 2018, ele completou, o policial homem, 30 anos de contribuição, desde que 20 de atividade policial, e a mulher 25 anos de contribuição, desde que 15 de atividade policial, independente da idade, e manteve-se trabalhando, ele tem um abono permanência devido. Mas vou passar para a doutora que ela explicará. É que, na verdade, Fábio, é todo mundo. Por quê? Porque a administração pública ela só reconhece o direito à aposentadoria integral e com paridade para aqueles que cumprem os requisitos da aposentadoria normal. Então, o que acontece? Acontece que o homem, ele acaba tendo 10 anos de abono permanência para receber, porque ele vai até os 35 anos trabalhando, mas ele já atingiu esse direito com 5 anos ali, né? Então, ele acaba, a mulher, 5 anos também, porque 25 ela fecharia o tempo da aposentadoria especial e ela vai até os 30 anos trabalhando. Então, todos eles têm 5 anos em haver de abono permanência. E aí, o que aconteceu neste processo de abono permanência aqui? Lá em 2017, quando saiu a sentença nesse processo, a administração pública entendeu por bem realizar os pagamentos administrativos e fez os acordos. Os associados, os policiais, fizeram um acordo com a administração pública e receberam os valores no contra-cheque. Perfeito, sem problema nenhum. Não há valores a receber sobre o período que foi pago administrativamente. Mas, Fábio, o que é importante aqui? E eu posso dizer isso porque a gente já recebeu documentação e a gente já conseguiu verificar. Tem policial que fez o acordo lá em 2017 e ele retroagiu 5 anos. O pagamento administrativo foi até 2012, mas esse policial ele já tinha direito desde 2009 e a ação ela é de 2014. Então ela vai pegar ali o ano 2009, 2010, 2011 e 2012, dependendo da data que fez o acordo. Sim. Então a gente já pegou um caso de uma policial que atingiu lá em 2009. Então ela teve 2009, 2010, 2011 para receber 3 anos a mais e que não há impeditivo. O fato de ela ter feito o acordo ele foi muito claro, era período prescricional de 5 anos. Então ela tem aqui 3 anos em haver. Não vai ser cobrado jamais o período que ela já recebeu. Porque os contra-cheques demonstram isso, é para isso que a gente pede tudo. Vai estar lá na ficha funcional que fez isso, recebeu, vai estar a informação no contra-cheque desse pagamento. Eu só vou cobrar o período que ficou de fora. Então é muito importante que sejam enviados esses documentos, mesmo que ele já recebi, porque quase todo mundo recebeu, e quase todo mundo já tinha tempo para poder receber da aposentadoria especial. Então, mande a documentação que ainda vai ter período aí de 2, 3 anos para poder receber. Doutora, então o policial que, a partir do dia 31 de dezembro de 2008 ali, ele completou os requisitos da aposentadoria especial, como a gente conversou, independente de qualquer coisa, ele deve encaminhar a documentação, isso, né? Então, eu sou policial, é possível analisar. Eu tenho 30 anos já de contribuição e tenho 20 de polícia. Eu não tinha idade, não me importa a idade, tinha esse tempo. Ele vai mandar a documentação pra gente. Eu recebi. Tudo bem, não vai ser cobrado o período prescricional. A administração pública, ela pagou apenas os últimos 5 anos. Perfeito. Então, a gente vai cobrar apenas o período que não foi pago, que não foi atingido pelo acordo administrativo. Perfeito. Apenas isso. Mas é muito importante que ele se atente, porque eu acho que cada um sabe a sua situação funcional, né? Ele sabe dizer assim, eu já tinha 25 anos naquela época. Claro. Então, eu vou mandar a documentação porque certamente eu tenho direito. Sim. Então, colega policial, se atente aí, por favor, nos encaminha essa documentação e a doutora Grace nos alertou aqui, que essa ação, doutora, ela está próxima à prescrição. Isso mesmo. Agora em agosto ela prescreve, então a gente está correndo para fazer os cálculos. E outra informação, Fábio, que é bem importante, assim, eles precisam mandar essa documentação para a gente apurar. E eu já encontrei casos também de pessoas que tiveram que voltar a trabalhar, porque deu aquele problema com relação justamente a essa questão da aposentadoria especial, que a administração pública, para reconhecer o direito à integralidade e paridade, mandou que cumprisse os requisitos da regra normal, e muita gente teve que voltar a trabalhar. Sim. Então, essas pessoas também tiveram problemas no pagamento do abono permanência. Por quê? Porque na cabeça da administração pública, essas pessoas não cumpriram o requisito da aposentadoria, mas cumpriram sim
sim. Dentro da decisão judicial, cumpriram sim. Porque a decisão reconheceu, e a gente tem aqui uma situação bem antagônica, né? Porque a decisão judicial, ela reconhece o direito ao pagamento do abono de permanência dentro das regras da aposentadoria especial, e os policiais estão até hoje brigando na justiça por esse direito, Perfeito. que a justiça já reconheceu. Inclusive, doutora, a senhora me fez lembrar do caso de 200 e poucos policiais que no ano de 2018 foram desaposentados. Então, esses 218 policiais desaposentados no ano de 2018, eles são potenciais, para não dizer... beneficiários. Quase que certeza que todos eles são beneficiários do abono de permanência. Então, devem encaminhar a documentação para que seja analisada aí dentro do prazo, né, possível aí exatamente, para que seja ajuizada a execução ainda antes do mês de agosto, né? O prazo prescricional. Isso mesmo. Perfeito, doutora. Alguma colocação a mais sobre essa ação? É isso. Vamos falar então da próxima ação, colegas. Bom, doutora, agora o assunto então é outra ação, é a ação, senhores policiais, do adicional de permanência. O adicional de permanência é um pouco diferente do abono de permanência. Me corrija se eu estou equivocado, doutora. Mas o adicional de permanência era uma lei aqui do Estado que dava o direito ao policial que cumpriu os requisitos de aposentadoria e que se mantivesse trabalhando de receber 5% a mais por ano que ele continuasse trabalhando, até o limite de 25%. Em várias oportunidades esse direito foi negado ao policial e em várias oportunidades foi pago atrasado esses valores. Então, né, a doutora, na época, entrou com a ação judicial e que está tramitando. Doutora, a senhora pode explicar um pouquinho para a gente? Essa é uma ação de 2015. Então, o período prescricional, Fábio, dessa ação vai de 2010 até 2014. E por que 2014? Porque em 2014 foi instituído um novo regime remuneratório, que é o regime pago por subsídio, e deixou de existir todos aqueles penduricalhos. Então, o adicional de permanência, hoje em dia é uma ação que a pessoa, eu quero entrar com ação individual. Não tem como entrar. Entendi. Ou as pessoas estão dentro, os policiais estão dentro dessa ação aqui do Simpol, ou não tem mais como reivindicar esse direito. O que acontece? Essa matéria ela é pacífica, nós já estamos fazendo os cálculos já para que adiantar a execução, para não acontecer o mesmo problema que aconteceu ali do abono, que a gente está aqui com a prescrição já chegando em agosto. A gente teve a ideia de já adiantar os cálculos e deixar tudo prontinho, para assim que a ação transitar em julgado, no dia seguinte o cálculo já está lá na justiça sendo cobrado. Perfeito, isso vai dar uma grande celeridade, né, doutora, a essa execução. E os colegas, pelo que eu estou vendo aqui, então, os colegas policiais que fazem jus ali ao abono de permanência, conforme a gente explicou antes, muito provavelmente, né, farão jus aqui ao adicional permanência, desde que ele tenha se mantido trabalhando, né, depois do ano de 2010, nesse caso. E ele é instituído, para lembrar o pessoal, que talvez o pessoal não lembre mais, assim, era 5% para cada ano trabalhado a mais. Então, a partir do momento que fecha requisitos para o abono de permanência, aquele que recebeu o abono de permanência, ele também tinha que ter direito ao adicional de permanência. Perfeito. O que acontecia com o adicional? Geralmente ele era calculado errado. Então, às vezes, o policial estava recebendo 5%, mas ele já tinha direito a receber 10%. Perfeito. Ele estava recebendo 20%, ele já tinha direito a receber 25%. E isso faz uma diferença na remuneração bem grande. Então, assim, ele vai do mínimo de 5% e do máximo de 25%, né? Passou 5 anos a mais do tempo da aposentadoria, 25%. Então, é um bom valor que os associados do Simpol têm para receber. Eu vou ressaltar aqui, Fábio, que todas as ações coletivas do Simpol, elas são feitas voltadas para os associados do Simpol. Então, é importante que se mantenham filiados à entidade, porque esse é um requisito da ação. Ela está lá representando os associados, né? São aqueles que são ali os substituídos na ação. Então, quem não é associado deve se filiar à entidade e quem já é associado deve permanecer. E a única coisa que a gente tem para dizer para vocês é que enviem a documentação, que vocês vão ter boas notícias, assim como o pessoal do Reflexo também está tendo boas surpresas. Eu ia falar sobre isso, doutora, né? É tão bom ver o nosso nome constando numa lista ali, já com cálculo financeiro realizado, o valor que temos para receber. Isso só é possível porque os policiais encaminharam para cá a documentação e houve o cálculo ali pelos contadores, né? E fizeram a sua parte ali. Então, em especial essa do adicional, Fábio, os cálculos são bem complexos, justamente por essa questão do erro da administração pública na concessão. Porque o que acontecia? Às vezes o policial fechava o tempo e ele mandava o requerimento para a administração. A administração levava um ano para deferir. Aí ela considerava o adicional de permanência da data que ela deferia. 5%. Mas esse policial, o que a lei fala? Ela falava o seguinte, 5% da data que completar os requisitos para a aposentadoria se permanecer trabalhando. E aí a administração pública, ela considerava 5% da data do deferimento administrativo. Entendi. Então, assim,
tem que olhar um por um. Perfeito. E fazer o cálculo de um por um para ver se, tá lá com 5%, será que era 5% mesmo? Será que tá certo isso? Será que não era 10%? Porque daí no ano que era 5 era 10%, no próximo que recebeu 10 era 15%. Então tem que apurar as diferenças um por um. É um cálculo um pouco mais demorado, mais complexo, é por isso que a gente já está pedindo que assim que a ação descer, a gente já consegue mandar essa execução. Perfeito, doutora. Em resumo, quem completou ali o período de, os requisitos da aposentadoria após o dia 1º de janeiro de 2010 deve encaminhar essa documentação para que seja apurado os cálculos e verificado se ele tem o direito. E juntamente com a filiação, né? Juntamente. Tem que ser filiado, né, colegas policiais, por favor. E, doutora, vamos então à nossa próxima ação? Vamos. Colegas, finalizando aqui as ações que vamos falar hoje, temos a ação de reflexo das horas extras. No informativo divulgado, doutora, produzido aqui em conjunto com a senhora, nós divulgamos a lista ali e vários policiais daquela lista acabaram fazendo contato conosco e tal. Mas não são só os policiais da lista, né, doutora, que tem o direito de receber esses valores. A senhora pode explicar um pouquinho isso? Fábio, essa questão do reflexo, ela foi feita do mesmo jeito do adicional de permanência. O que é a praxe do meu escritório? A praxe do meu escritório é, ao longo da ação, já ir pegando a documentação. Então, eu consigo adiantar os cálculos de quem manda. Então, o que aconteceu? Quando a ação de reflexo terminou, eu já tinha toda a documentação do pessoal que havia enviado antes, já tinha os cálculos feitos. Então, assim, aquelas 800 e poucas pessoas que estão no cálculo, são as pessoas que já haviam enviado a documentação. Mas, Grace, então só os 800 que vão estar ali? Não. Aquilo a gente fez para adiantar. Essas pessoas já estão indo até, Fábio. Quem mandou já está indo para a execução. Perfeito. Agora, mas eu não mandei ainda, eu posso mandar? Pode mandar. Só que agora qual é o procedimento, né? É feito um procedimento de triagem, verificar se tem direito ou não, porque tem muita gente, Fábio, que já fez uma ação individual, mas essa pessoa ela nem lembra. E ela pensa, ai meu Deus, eu não sei se eu recebi, se eu não recebi, se eu fiz, se eu não fiz, manda a documentação pra gente. O que a minha equipe vai fazer? Vai fazer uma triagem e vai checar se essa pessoa teve ou não ação individual. Aí vamos supor que essa pessoa teve ação individual, mas ela entrou com a ação lá em 2016. Então, 2016, ela vai retroagir até o ano de 2011. Perfeito. Então, o que ela vai ter aí de direito? Posso fazer essa execução? Não posso fazer? Pode, porque a ação de reflexo ela é do ano de 2013. Então, ela vai retroagir até 2008. Então, a pessoa que entrou em 2016, ela já recebeu pela individual até 2011, mas ela vai receber pela coletiva 2008, 2009, 2010. E aí, o que acontece, Fábio? O pessoal está 12 mil, 8 mil para receber. O pessoal que já teve ação, 4 mil, 5 mil. A gente pegou até um cálculo de delegado de polícia com 32 mil reais para receber. É uma boa quantia. E o que a pessoa precisa fazer? Primeira coisa, Fábio, filiado, porque o nosso serviço, eu sou contratada da entidade, do Simpol. Então, o Simpol me paga para que eu faça, traga benefícios aos associados. Claro. Então, assim, Grace, eu quero saber se eu tenho direito ou não. Filia, manda a documentação e eu vou fazer esse cálculo. A pessoa não precisa se preocupar nada. Assim, não precisa me dizer se lembra se teve ação ou não. Não precisa me dizer assim, eu sou escrivão. Manda para mim. E assim, muito importante, quem tem direito? Todo mundo que trabalhou. Por quê, Fábio? Porque naquela época existia a Lei 137, em que ela fixava em 40 horas a base das horas extras. Todo mundo recebia 40 horas. Até a pessoa que trabalhava no expediente recebia 40 horas. Tem a questão da hora extra excedente, né? Algumas pessoas que fizeram hora extra excedente podem até receber os reflexos sobre essa hora extra, mas quem tem direito? Todo mundo que estava na ativa nesse período de tempo. Ou até assim, eu trabalhei em 2008, 2009, em 2010 eu fui para casa. Tem direito. Não consegue mais entrar com uma ação individual, Fábio, mas ele consegue, e esse é o benefício que a entidade traz. Estar filiado a uma entidade é te trazer esse conforto de tu estar na tua casa e de repente ser agraciado com dinheiro para receber de uma ação que tu às vezes nem lembrava ou nem sabia que tinha direito. Então, essa é a vantagem. O que eu peço é apenas que me mandem os documentos para que a gente possa fazer os cálculos e até o pessoal que já está na lista não estranhe se a minha equipe entrar em contato pedindo. Por quê? Porque minha equipe tem revisado. Porque essa documentação ela foi enviada para o Simpol na época e o Simpol me entregou. Mas a gente já detectou alguns casos, por exemplo, que a pessoa está na lista, mas eu só tinha contra-cheque 2010, 2011, 2012. Eu não tinha 2009 e 2008. Por alguma circunstância que eu desconheço, Fábio. Então, qual é o cuidado que eu estou tomando? Mesmo quem está na lista, não se surpreenda se eu pedir
Claro. Porque se eu detectar, eu olhei ali a lista, Fábio, eu vi que pela lista eu tenho o cálculo 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, eu não vou pedir para ele a documentação porque eu sei que eu tenho tudo. Sim. Mas eu olhei na lista, eu só tenho 2011, 2012, 2013. Opa, eu vou conversar com esse policial. O que aconteceu? Estava afastado? Não era ainda, não tinha tomado posse. Esqueceu de mandar. Esqueceu de mandar, de repente não extraviou alguma coisa, mas eu vou checar. Então não acho estranho se eu entrar em contato com vocês pedindo, tá? Porque o objetivo é o seguinte, eu não quero deixar um centavo de fora. Perfeito. Inclusive, então, os colegas que estão ali naquela lista ali podem até ter os valores majorados. Nunca diminuídos, tá? Não pode diminuir, né, nunca doutora? diminuídos. Assim, os nossos cálculos, eles sempre vão bem certinho, Fábio. É um cuidado que a gente tem de olhar se a pessoa teve ação judicial ou não, porque isso não gera sucumbência. Isso não atrasa a execução. Por quê? Porque quando o Estado vem para fazer a impugnação, ele olha, tá tudo certo, concorda e faz o pagamento. Perfeito. E, né, doutora, uma observação importante que a senhora falou aí, me fez pensar, muitos colegas policiais acabam confundindo essa ação de reflexo das horas extras com a ação de horas excedentes. É uma outra situação, né? Essa ação do reflexo das horas extras, ela visa o pagamento de um percentual em cima da gratificação natalina. Da gratificação natalina e do terço de férias, né? Isso mesmo. E do adicional noturno. E do adicional noturno também. Então, é assim, Fábio, era paga a hora extra para todo mundo, mas ela não refletia naquela gratificação natalina. Entendi. Então, nem nas férias e nem no adicional noturno. Entendi. Aí, o objetivo da ação era justamente esse, que fosse paga essa rubrica, né, essa diferença salarial que não era paga. Então, eu repito, né, é sempre bom repetir. Quem tem direito? Todo mundo, porque todo mundo vai olhar o contra-cheque e vai ver que tinha ali 40 horas. Perfeito. Era o start, né? A Lei 137 garantia para todo mundo o pagamento de 40 horas. Então, todo mundo tem direito ao reflexo. Perfeito. Senhores, eu vou aproveitar aqui, doutora, eu vou mostrar para os colegas policiais onde é que eles encontram esses informativos, né? A gente publicou aí nas redes, muita gente liga para cá, olha, não tive acesso ao informativo e tal. Então, o ideal é que você leia primeiro o informativo e depois sim, ligue para o Simpol, né? E tire as suas dúvidas, mas as informações mais básicas estão no informativo. Eu vou abrir minha tela de computador aqui, vou mostrar diretamente aos colegas. Vamos lá? Aqui entrei no site, né? simpolsc.org.br e temos aqui a aba do jurídico. Você tem aqui, inclusive, a opção de acionar ou consultar a assessoria jurídica, né, por meio do sistema. E mais o que a gente quer tratar hoje está aqui, ó, descrição de ações ofertadas. Dentro desta aba aqui temos as licenças que hoje o Simpol tem conseguido obter êxito, né, e está ajuizando. No caso aqui com a doutora Grace, nós estamos falando da ação do reflexo das horas extras, principalmente. Eu vou abrir aqui, ó. E aqui nessa ação, o que se explica? O que ela busca, né? Todos aqueles colegas que receberam hora extra em seus contra-cheques entre 2008 e 2014 possuem direito a acrescido sobre 13º salário e texto constitucional de férias recebido no período, valor referente às horas extras. Vários desses policiais que possuem o direito, lembre, todos têm o direito, todos que receberam as horas extras têm o direito, mas alguns policiais já entraram com ações individuais na época. Esses colegas que entraram com ações individuais na época possuem agora o direito de receber um novo valor, um valor a mais. Por quê? Porque com a ação coletiva pegou-se um período em que estaria prescrito nas ações individuais. Então o nome dos colegas consta nessa lista aqui, inclusive já com cálculo. Tá? Tem aqui a lista, você consegue entrar e ver os seus valores. Eu vou voltar ali na ação, no informativo, no descritivo da ação. Esses colegas policiais, vamos ver qual o documento, qual a providência que deve ser adotada. Os policiais que constem na lista acima devem imprimir a procuração. Basta clicar aqui, você vai ver a procuração, preenchê-la, assiná-la e em seguida enviar para o e-mail coletivas@simpolsc.org.br. Bem simples. Já o policial que tenha recebido a hora extra no período e que não está na lista, ele também tem o direito, só que ele precisa providenciar alguns documentos a mais. Quais sejam? Ele precisa providenciar a ficha financeira deste período, a transcrição funcional deste período e a procuração. Basta clicar no link, você será levado direto ao campo aonde fará isso. Os documentos devem ser enviados também para coletiva@simpolsc.org.br. O policial que não for associado ao Simpol, né, deve se associar para fazer o uso do serviço da assessoria jurídica da doutora Grace. Ok? Essa é a ação do reflexo das horas extras. Lembre-se,
Se você recebeu no seu contra-cheque horas extras no período de 1 de dezembro de 2008 a 1 de janeiro de 2014, você possui o direito. Basta preencher, providenciar a documentação ali listada, já explicada, e encaminhar para o e-mail coletivo do Simpol. Beleza, amigos? Vamos a uma outra ação aqui. Ação do abono de permanência. Todo aquele colega que cumpriu o requisito de aposentadoria após o dia 31 de dezembro de 2008 e que permaneceu trabalhando após isso, possui o direito de receber valores referentes ao abono de permanência. Quais documentos devem ser providenciados? Está aqui também, policial associado ao Simpol, a ficha financeira deste período, até a data que você efetivamente se aposentou, a transcrição funcional, o mapa de tempo de serviço e a procuração. Basta você clicar no link, será levado a cada um dos campos. Por exemplo, aqui, ó, procuração. Vamos lá. Ó, você vai imprimir, preencher a procuração, assinar e depois, juntamente com os outros documentos, né, ali referidos, encaminhar para o e-mail coletivas@simpol. A doutora Grace lembrou aqui que se você tem algum processo administrativo que solicitou o pagamento, né, que determinou o pagamento da abono de permanência na época, você também deve enviar cópia desse processo para a gente. Porque não raras as vezes a administração começou esse pagamento somente após o pedido, mas deveria ter começado desde o implemento dos requisitos da aposentadoria. Ou seja, o policial completou o requisito de aposentadoria, ele tem direito a receber o abono de permanência. Não importa se ele requereu depois de 1 ano. E aqui é importante dizer que, tratando-se dessa ação coletiva, a prescrição ela só se operou em data anterior ao dia 31 de dezembro de 2008. Então, se você nessa data tinha os requisitos de aposentadoria, você consegue agora fazer a cobrança desses valores por meio dessa ação coletiva. Ok, colega policial? Vamos aí, então, aqui à última ação ofertada aqui pela doutora Grace, o adicional de permanência. O adicional de permanência é diferente do abono de permanência, né? Como já explicado. Ela previa 5% de aumento salarial a cada ano que o policial permanecesse na ativa após completar os requisitos de aposentadoria. No caso do adicional permanência, ele já não existe mais, né, desde 2014. Então, os documentos que o policial precisa encaminhar é a ficha financeira entre 1 de janeiro de 2010 e 1 de setembro de 2014. A transcrição funcional, que, né, sai sem data, o mapa de tempo de serviço, a procuração e cópia de eventual processo que determinou o pagamento. Se você não tem esse processo, sem problema. Você deve encaminhar esse documento para coletivas@simpol. O e-mail está aqui, coletivas@simpol.sc.org.br. Então, mandando esses documentos, a doutora Grace, né, junto com a sua equipe, realizará a análise e, né, o seu processo, os seus documentos farão parte da execução da ação coletiva. Lembrando, então, bem simples, você entrou ali, aba jurídico, tem o acionar constar jurídico, não é o caso, mas descrição das ações ofertadas. Aqui tem as principais ações que o Simpol está entrando hoje, né? Falta adicionar aqui, já estamos providenciando ali a ação referente a uma outra ação aqui, que é referente às promoções do ano de 2018. Já vai ser incluída agora na sequência também. Bom, colegas, acho que é isso. Doutora? É isso, Fábio. Eu acho que o importante é mandar a documentação. Está na dúvida se tem direito ou não, está na dúvida se teve ação ou não, está na dúvida se tem direito a receber, manda a documentação para o Simpol. É importante Perfeito. que seja enviado para o Simpol por causa do fluxo de trabalho. Simpol recebe, digitaliza tudo ou recebe um arquivo em PDF, envia para o meu escritório manda para o contador faz o cálculo. Antes disso, tem uma equipe que faz uma triagem. Antes de ir para o contador, eles fazem uma triagem para verificar se teve ação judicial ou não. E depois, tem um período, porque daí o contador só faz o cálculo certinho do período que não foi atingido pela prescrição. Então, tem algumas etapas de trabalho que a gente tem que obedecer para que não tenha furo, para que não tenha erro. Então, qualquer dúvida, eu acho que o Simpol está aberto, né? Perfeito. Estamos também à inteira disposição dos colegas policiais, né? E lembrando, todos os dias nós temos aqui das 9 da manhã, 1 da tarde, advogados, né? E eles podem prestar informações sobre o processo da doutora Grace, né? E se você preferir, também pode nos acionar pelo site, aplicativo ou e-mail. Estamos à sua disposição e vamos adiante, doutora. Muito obrigado. Muito obrigada.